Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 23 de julho de 2013, com os fechamentos do dia 22, segunda-feira. Ibovespa subindo forte nessa segunda-feira, 2,5%, o que mesmo assim não foi suficiente para ele romper para cima os 48.700 pontos. Então ele tocou nos 48.700, como era uma das grandes apostas para esta semana, mas não conseguiu passar. Para essa terça-feira, então, fica a missão de ou romper aqui, fechar acima dos 48.700, o que é muito importante. De todos esses dias de análise aqui, essa terça-feira vai ser o dia mais importante, tá? Porque o rompimento para cima dos 48.700 marcam isso aqui como um mega fundão, né? Então, marcando isso aqui como um mega fundo, tudo isso aqui fica sendo um fundo. Ele tem um zigue-zague aí, ele tem mais um retorno para fazer lá até os 51.300 pontos. Então, toda essa volta que ele fez aqui, desde os 45.900 até os 48.700, fechando acima dos 48.700, abre mais uma oportunidade aqui para subir outros 2.500 pontos. Tá? Por outro lado, nessa terça-feira, se ele segurar aqui e fechar abaixo de novo, aí a gente está dando uma olhadinha numa possibilidade dele voltar a cair. Lembra que isso daqui está muito parecido com uma bandeira, né, de baixa, mas a bandeira só se confirma quando se ele voltar a cair e romper aqui o fundo do ano. Então tem muita coisa para acontecer, até um sinal de reforço de baixa acontecer. Tá? Essa possibilidade ainda é bastante remota. O que está muito perto de acontecer é ele conseguir romper isso daqui e se enfiar num retorno aí para casa dos 50 mil pontos. OGX, depois que o Ike fez uma meia-culpa lá na sexta-feira, né, dizendo que a empresa foi pro buraco, mas não era culpa dele e tal, ninguém mais está acreditando nela, então ela está com um volume bem baixinho, né, a gente não sabe o que vai acontecer. Ela rompeu aqui o triângulo, mas na verdade ela está parada há 5 dias, né, e tinha uma linha do triângulo, ela acabou passando aqui essa linha do triângulo, mas isso nitidamente está com um sinal de compra bem fraco, eu diria assim, tá, desse triângulo, para não dizer falso. E tem os 54 centavos aqui, que é uma resistência para ela, que precisa passar. Ela não está tendo força para isso, né? Ela chegou a bater nos 54 centavos aí hoje durante o dia. Ela voltou um pouquinho, fechando nos 52. Se ela fechar acima dos 54, 65 seria a primeira parada dela, 20% de alta, né? Quase. E depois o 75 para fechar esse gap aqui. Com o volume do jeito que está, impossível, tá? Ela só vai fazer esse movimento de alta aqui se entrar volume. Do jeito que está, é totalmente impossível para ela. E fechar esse gap ou bater no 65. Né? Então vamos ver se a OGX acontece algum milagre com ela para ela voltar a negociar bem. A Vale 5 se mexeu exatamente dentro do suporte da resistência, né? Ela subiu 2%, mas bem limitada aí, ficou entre o 27,94 e o 28,53, ela foi do 27,90 até 28,55. Né, ela trabalhou direitinho aí dentro, que é o que ela já estava fazendo nos últimos dias também. Né, não tem muita novidade nesse quesito. Foi o fechamento mais alto dos últimos tempos, aí das últimas semanas, isso é um fator positivo. O 28,53 aqui, 54, 55, né, tem uma barreirinha aí de 3 centavos. Essa resistência no diário também é uma resistência de Fibonacci Fan do semanal, que é importante. Tá? Então ela fechar acima dos 28,53 é importante para ela ganhar força, principalmente por causa do semanal, que tem aqui uma bela resistência logo acima. Tá? Essa resistência pode fazer um pouco de pressão nessa terça-feira, da mesma forma que a resistência do Ibovespa. A gente pode ver uma correção acontecendo aí na Vale e no Ibov nessa terça-feira. Coisa que provavelmente não vai acontecer na Petro. A Petro deu uma alta sustentada aí, se enterrou nos 16,50. Lembra que tem aquela resistência dela de 16,50, 16,30, né? Ela se enterrou bem dentro aqui do lugar. Ela conseguiu passar o Fibonacci Fan, né? A gente vê que o Fibonacci Fan aqui está bem ajustado com os topos e fundos. Então o fato dela conseguir passar esse Fibonacci Fan é um bom sinal. Tem o 16,73 agora pela frente. Ela continua com o 16,50 aqui em cima, né? Que na verdade é esse topo aqui. A máxima dela 16,47, né? A máxima de hoje 16,49, depois voltou um pouquinho. Então ela continua
com esse fantasma aqui dessa resistência, mas o fato de ter passado o Fibonacci Fan pode dar um impulso para ela. Se não der, ela vai ajudar bem fortemente uma correção do Ibovespa nessa terça-feira. E quando eu estou falando de correção de terça-feira, eu estou falando de correção de um dia só mesmo. Tá? Não estou fazendo projeções compridas, eu estou falando da possibilidade da terça-feira, dia 23/7. Certo? E para encerrar, vamos falar aqui do Dow Jones, que vem se segurando aqui no patamar mais alto dos últimos tempos dele, né, da história dele. O 15.559 é a resistência a ser batida aqui. Ele já fechou no 15.545, né, com um dojizinho. Mas já é alguma coisa, né? Ele está chegando cada vez mais perto. Se ele conseguir fechar acima, a gente vai ver provavelmente ele bater na projeção de cima aqui dos 15.900 pontos. Tem uma faixa, né, de 15.850 até 15.950, 100 pontos de projeção para ele bater. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.